você também pode falhar. E eu falo no aspecto seguinte: tudo aquilo que você vai construir na vida, seja espiritual, seja no campo comercial, seja no campo corporativo, não importa qual é o campo que você está empreendendo, financeiro, ministerial, familiar, todos podem falhar na construção, mas a falha não significa exatamente derrota nem fracasso. Muitas vezes as falhas são apenas pequenos acidentes que acontecem conosco e nós não podemos usar as falhas para nos paralisar e impedir que a gente cresça. Entenda que quando você serve a Deus, quando você busca a Deus, coloca Deus como o primeiro na sua vida, Deus vai te desafiar a muitas coisas. E tudo aquilo que você fizer da parte sua, né, como ser humano, como empreendedor, você vai ter a bênção de Deus, porque Deus vai estar presente, desde que, obviamente, o que você venha fazer, ou o que você empreender, que você tentar fazer, seja algo para abençoar você, sua vida, sua família e outras pessoas, inclusive o reino de Deus. Aí Deus abençoa você. Mas nós não podemos garantir o início de qualquer empreitada como 100% de probabilidade de dar certo. Às vezes não dá, e às vezes você tem que repetir, tem que refazer, tem que recomeçar muitas vezes, certo? Eu vou ler aqui o texto e depois eu quero te falar uma coisa sobre essa questão de falhar. Vamos ler então Mateus capítulo 14, do versículo 29 ao 32. Disse-lhe Jesus: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ter com Jesus, foi ao encontro do mestre. Mas sentindo o vento, teve medo e começou a submergir, a mergulhar, a afundar. E então Pedro clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e o trouxe à tona, o trouxe à superfície. E disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste em teu coração? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então nós vamos falar sobre essa experiência aqui de Pedro. E Jesus diz para ele, né, o chamou de homem de pouca fé e disse: por que você duvidou no seu coração? Então, não exercer uma fé que seja sustentável e duvidar, carregar consigo a dúvida, parece que vai dar ruim em tudo aquilo que você for construir. E como a finalidade do nosso propósito aqui, da nossa mentoria dessa tarde, da nossa ministração dessa live como eu já disse, a mentoria. Então, a finalidade aqui é ensinar você, é ativar você em áreas da sua vida que precisam desse mentoreamento, dessa direção, desse conselho, para que você não venha naufragar em alguns projetos. Mas nós já vimos aqui que Jesus disse: olha, Pedro, você reparou na força do vento, você teve pouca fé e você duvidou em seu coração daquilo que você era capaz de fazer. Bom, existe uma máxima nessa questão de aprendizagem, de ensinamento, que diz o seguinte: para que alguma coisa aconteça, para que você tenha uma experiência, para que você aprenda alguma coisa, você tem que seguir 5 regras, que são básicas, mas são necessárias, elas acontecem na vida de todo mundo. E a primeira delas é o seguinte: para você aprender, você tem primeiramente fazer ou tentar fazer alguma coisa. Não é verdade? Você nunca vai aprender algo, nunca vai realizar algo se você não tentar. Porque tem gente que fica só no campo da vontade.
Você conversa com alguns sonhadores que não passam de sonhadores e eles ficam só no campo da vontade. Você chega com ele, ele tem muitos sonhos, tem muitos projetos, mas é uma coisa de devaneio. Ele pensa, ele fala, ele projeta e ele até conversa com entusiasmo, fala aquela coisa com muita precisão, com muito gosto e parece que está tão envolvido e que você olha nele a realidade de que ele está fazendo e na verdade não passa de palavras, são apenas narrativas, mas ele de fato e de verdade ele não está fazendo, ele não está agindo, né? Então para você ver o resultado você tem que fazer, você tem que agir. Então essa é a primeira regra do aprendizado ou da realização. Primeiro você tem que fazer, tem que tentar. Se você não tentar, não vai ter objetivo nenhum. Foi o que Pedro fez. Ele tentou algo que ninguém mais tentou. Foi andar sobre as águas debaixo, obviamente, de uma direção, de uma palavra do seu mestre, Jesus. Então tem gente que não tenta, fala muito, mas não tenta. Então, se você não tenta, você não tem como fazer, não tem como dar certo, não é verdade? Então vamos lá. Então a segunda regra do resultado, da realização, é fazer, primeiro fazer, a segunda é fracassar. Então esteja certo que quando você tenta alguma coisa, logo em seguida vem o estágio do fracasso. Por quê? Porque eu vou te explicar o porquê. Mas todos, quase todos fracassam. Mas pelo menos tentaram. Mas o fracasso está sempre na rota, ou a falha está sempre na rota de quem começou. Então, é tentar, falhar. Tentar, falhar. Sempre que você tentar alguma coisa, esteja certo, que logo em seguida o próximo passo vai ser falhar. Agora vem a terceira regra. A primeira é tentar, a segunda falhar, e a terceira é aprender. Então você tenta, você falha, mas você aprende. Aí você aprende a fazer, né? Para que quando você continuar, quando você for tentar fazer algo de novo, outra vez, então você consegue fazer melhor. Então você tenta, você falha e você aprende. Quando você aprende, você melhora. Todo aprendizado é numa forma de nos melhorar. Vai ser assim na tua vida ministerial. Você quer crescer no ministério? Tem que tentar. Tem que estar pronto ou preparado para falhar, mas você vai aprender a fazer. E você nunca vai aprender se não tentar de novo. Então você vai aprender, vai tentar, vai falhar e vai aprender. É assim no seu empreendimento, na sua vida profissional. Você é um profissional. Esteja certo que quando você tentar fazer alguma coisa, você vai provavelmente falhar. Mas você vai aprender e você vai sempre melhorar para que você, sempre que for fazer, você tenha êxito e tenha sucesso. Então as três regras primeiras são tentar, falhar, aprender. E a quarta regra é melhorar. Então veja bem, você tentou, você falhou, você aprendeu, mas agora você melhora. Essa é a regra da vida. Se você fez algo, está fazendo algo que não está dando certo, ou está dando mais ou menos, saia do senso do mais ou menos, ou saia do senso do bom, vá para o melhor, vá para o excelente. Só que para você chegar no nível da excelência, você tem que melhorar. Melhorar a forma, melhorar seus métodos, melhorar suas abordagens, melhorar tudo, melhorar sua fé, melhorar seu conhecimento, melhorar seu entendimento, melhorar sua visão, seus valores, seus objetivos. Tudo é importante. E lembrando que aqui é uma mentoria. É uma mentoria pastoral, espiritual, apostólica, mas é uma mentoria embasada na palavra. Então nós estamos falando aqui de um Pedro que foi um líder e estava junto com outros e se arriscou debaixo da palavra do seu mestre. Ele saiu para o propósito que ele foi desafiado a fazer. Então esteja pronto para os desafios. Agora, tente, saiba que você pode falhar, mas você vai aprender e você vai melhorar. Então os desafios vão te levar a isso.
Pedro foi desafiado e aceitou o desafio. Falhou, mas aceitou o desafio. O problema das pessoas que querem ter conquistas, querem ter realização, querem ter bênção de Deus, querem ter sucesso, querem ter êxito, querem ter resultados positivos, mas não aceitam os desafios. Faz sentido isso aí para você? E tem um detalhe: todo desafio é um desafio. O próprio nome em si já diz. O que é um desafio? É algo que vai te incitar, que vai te desafiar, que vai te instigar, que vai chamar você para arriscar ou para se entregar àquela determinada situação ou aquilo para o qual você está sendo desafiado. Entende? E se você não aceitar esse desafio, você continua na mesma. Agora, todo desafio vai requerer coragem, ousadia, determinação para você fazer. Talvez Deus esteja te desafiando nesse tempo a fazer coisas diferentes, a fazer coisas novas que outros ainda não fizeram. E você fica pensando, poxa, como é que eu vou fazer? Bom, é arriscando-se, é saindo para o objetivo, é indo ao seu propósito. Amém? É assim que Deus trabalha conosco. Então vamos lá. Vamos aprender aqui. A quarta lição, a quarta regra que eu falei aqui dessa questão do aprendizado, dessa questão da realização, vou voltar aqui na primeira, que é tentar, a segunda é falhar, a terceira é aprender e a quarta é melhorar, a quinta é começar de novo. Então entenda que sempre que você falhar, aprenda a recomeçar. Sempre que não der certo algo, recomece. Recomece quantas vezes for preciso. Mas não pare, você não pode parar, você não pode desistir daquilo para o qual Deus te chamou, ou daquilo que você está decidido a fazer. E lembrando que todas as tentativas que fizermos, seja em que área for da vida, você tem 99,99% de chance de falhar. Só que o seu fracasso, a sua falha verdadeira não está naquilo que não deu certo, mas está em desistir. Por quê? Porque você não falha quando tenta fazer algo e não dá certo. Você falha quando desiste de continuar tentando fazer algo que você acha muito importante dar certo. Entendeu? Talvez eu compliquei um pouco aqui, vou simplificar mais. Você não falha quando está fazendo alguma coisa muito importante, muito boa e não dá certo. Você falha quando desiste de continuar tentando fazer aquilo dar certo. Entendeu? É assim que funciona. Deus nos dotou de uma capacidade para realização. Talvez você diga assim, mas eu não consigo. Bom, retira o não consigo e fica só com o consigo. Agora, o conseguir tem muita coisa envolvida. Porque para você conseguir, de repente você precisa melhorar, você precisa aprender, fazer direito, ou você precisa tentar, ou você precisa tentar de novo, ou você precisa recomeçar de novo. É assim que você vai conseguir a realização. Então Pedro, quando é desafiado por Jesus a sair do barco e pisar nas águas, ele, obviamente, estava experimentando algo novo. Mas Jesus dá a dica aqui. Jesus diz, você tem pouca fé. Então você precisa aumentar mais tua fé. Você naufragou porque a tua fé não foi suficiente. Então Pedro naufragou porque a sua fé foi pouca. E às vezes não é questão de fé. Porque me parece que Pedro não ausentou, o problema de Pedro não era fé. Não era falta de fé. Era pouca fé. Porque se você tem fé, você precisa multiplicar a sua fé. Aumentar o nível da sua fé naquilo que você está construindo e fazendo. Amém? E esse é o objetivo da nossa mentoria. Nessa tarde aqui. É instigar você a sair do barco talvez da sua dúvida,
do barco da mesmice, do barco daquilo que você não está fazendo, do barco daquilo que está te paralisando, do seu conformismo, da sua zona de conforto, e agir, e pisar em águas sobrenaturais. Entendeu? Então vamos lá. Eu pergunto para você, embasado nessa experiência do Pedro, o que fazer quando aquilo ou as coisas que planejamos não dão certo, não acontece? Porque tem muita gente que está planejando a vida, planejando o ministério, planejando um monte de coisa e não está dando certo. Planeja sua vida financeira, planeja sua vida ministerial e não dá certo. O que fazer? Vamos aprender com Jesus e vamos aprender com as regras da vida. A primeira lição que eu digo aqui para você: no mundo dos negócios, na carreira ministerial, na carreira profissional, os únicos que não cometem erro são aqueles que nunca tentam nada. Entendeu? Então o que eu quero dizer para você com isso? Se você não tentar, e muita gente não tenta, com medo, você nunca vai cometer erros. Todos cometem erro. Pedro cometeu uma falha, mas ele tentou. Ele saiu do barco, ele colocou os pés sobre as águas, ele foi pela palavra do seu mestre. Ele não ficou na mesma zona da dúvida, da incerteza, ou do conformismo, ou da segurança que os outros, seus amigos, estavam. Ele sai, ele tenta. Então, quem não comete erro são aqueles que nunca tentam nada. Mas em qualquer área da vida, se você quiser conquistar alguma coisa, esteja certo de que você vai cometer erros. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: eu vou permanecer nos erros ou vou melhorar? Lembra que eu falei aqui das 5 regras da realização? Primeiro é tentar, segundo é falhar, terceiro é aprender, e quarto é melhorar, e o quinto é começar de novo. É isso. Então você precisa, falhou, aprenda, falhou, melhore, falhou, conquiste, falhou, refaça, falhou, tenta de novo, falhou, aprenda da melhor forma possível. Não está conseguindo? Se informe, busque conhecimento, se prepare para que aquilo que você está fazendo dê certo. Amém? Esse é o aprendizado. A outra coisa que você precisa aprender a controlar as águas. Vamos usar as águas aqui como uma metáfora daquilo para onde você vai, do mundo para onde você vai, o sistema para onde você vai. Que às vezes é algo que é um campo completamente desconhecido. Embora Pedro fosse um homem das águas, podemos dizer assim, ele não era um Aquaman, mas o cara era um marinheiro, era um cara que era pescador, lidava com água o tempo todo. Mas às vezes o seu campo é desconhecido. Uma coisa é você andar de barco sobre as águas, a outra é você andar sobre as águas a pé. É uma coisa nova. Mas isso é uma metáfora para dizer para nós que às vezes, para você realizar aquilo para o qual Deus está te chamando, ou Deus quer que você faça, você vai ter que encarar um universo, um mundo desconhecido para você. Faz sentido isso? E talvez Deus esteja me usando aqui para dizer para você desafiar a si próprio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar as águas. Controle o seu mundo, seu universo. Não tenha medo de falhar e nem medo de errar. Tenha medo de não tentar. Ande sobre as águas. Tenha medo de não tentar. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de errar.
Tenha medo de não tentar. Tenha medo de não tenha medo de não conseguir. Tenha medo de não tentar. Essa é a questão. Então vá em frente. Outra coisa, aprenda algo. Quando eu falo de controlar as águas, de ter controle sobre as águas, eu estou dizendo que você precisa aprender a controlar as águas. Nadar é ter controle sobre as águas. Nadar é o poder de controlar as águas. Mas se você não souber nadar, entenda que as águas vão te controlar e elas vão te afogar. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Você tem que aprender a controlar o mundo onde você está, o lugar onde você está, as crises que te envolvem. Sabe por quê? Porque se você não aprender a controlar as crises vão te afundar. Elas vão te sufocar, vão te afogar. Amém? Vamos entender. Essa é a palavra. Então aprenda a nadar sobre as águas, porque nadar é controlar as águas, é saber controlar as águas. E se você não controla os problemas, eles vão te controlar, eles vão te afogar. Outra coisa, sabe que eu vejo muita gente que está vivendo coisas na vida e essas coisas, esses problemas estão tomando a pessoa completamente. Se você não aprender a controlar algumas coisas, elas vão tomar você. É o que está acontecendo. As pessoas estão sem controle. Aquilo que você não pode controlar vai dominar a sua vida. Então, Jesus disse, Pedro, pisa nas águas e controla as águas. Primeiro controle alguma coisa. Quando Jesus diz assim, homem de pequena fé, e o texto diz que ele teve medo porque ele reparou na força do vento. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você. Uma das coisas que você precisa aprender a controlar é o seu medo. É controlar a si próprio. É controlar você mesmo. É ter autocontrole. A Bíblia chama de autocontrole. É o domínio próprio, né? Tem gente que prefere chamar de inteligência emocional. Não sei como é que você chama, mas a primeira coisa que você tem que aprender é controlar você, seus medos, suas inseguranças. Jesus manda Pedro fazer isso. Agora, você não controla tudo isso no conforto do barco. Você só vai controlar isso no meio da tempestade, em cima das águas. Entendeu? Você só vai ter autocontrole, só vai ter inteligência emocional ou domínio próprio, como você queira chamar, quando você estiver no meio da situação, onde você vai precisar, onde exige que você desenvolva essas coisas. Sabe o que acontece com as pessoas? Que enquanto elas estão bem, no conforto da casa, no conforto financeiro, nos recursos que ela juntou, e enquanto está tudo bem, ela não precisa demonstrar resiliência, ou fé, ou autocontrole, está tudo bem. Mas a hora que chega a crise, que ela tem que pisar nas águas, que agora ela não tem mais o barco, ou ela encara o vento, encara a tempestade, encara a água sólida, ela não vai ter como controlar, a não ser que ela tenha muita resiliência. Mas é no meio do sufoco, é no meio dessa crise que você aprende a desenvolver essas coisas. Que você acha que tem, quando está tudo bem. Quando financeiramente você está bem, você está tranquilo em casa. Mas essa não é a questão. A questão é saber desenvolver essas coisas quando você estiver lá fora do barco, sobre as águas. É ali que você precisa descobrir quais os potenciais que você tem, que Deus colocou na sua vida. Amém? Então você pode aprender a controlar as crises, os problemas, as adversidades, tudo o que você passa. Em qualquer área da sua vida você pode fazer. Sabe por quê?
Porque o Deus que te desafia, vamos pegar isso aqui, essa chave, esse código aqui. Quando Jesus, ele desafia Pedro a sair do barco e pisar nas águas e ir até o encontro de Jesus, ele está dizendo: Pedro, eu quero te dar experiências. Eu quero que você consiga nadar, ou melhor, caminhar, controlar as águas. Eu quero que você venha. Eu quero que você aprenda a ter controle sobre você mesmo e sobre os problemas. Então, preste atenção. Deus vai te desafiar, assim como Pedro foi desafiado. Deus vai sempre desafiar você para sair para algo que você quer, para a experiência que você quer, para aquilo que você quer construir. Não pense que Deus vai ficar olhando para você com pena de você, com dó de você. Deus vai sempre te desafiar a dar passos que você nunca deu. É assim que se caminha com Deus. Você quer ser um líder usado por Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um grande realizador, uma pessoa de êxito, de sucesso na vida, naquilo que você empreende. Aprenda uma coisa: se você deseja que Deus participe de tudo isso contigo, saiba que Deus vai sempre te desafiar a fazer coisas incomuns, coisas diferentes, que você comumente não faz ou não faria. Então aprenda a nadar, porque se você não conseguir nadar, você nunca vai conseguir atravessar os oceanos. Entenda isso. Entende? Nenhum marinheiro, cara que tem medo de água, atravessa o oceano. Então a primeira coisa que você tem que aprender: controlar seus medos, controlar o medo das águas, aprender a nadar, porque ninguém que pensa cruzar os oceanos vai fazer, se tiver medo de água, de oceanos, de ondas, de tempestades, ou se não consegue ou não aprendeu a nadar. Então esse é o grande desafio para você. Você tem que aprender tudo isso. Outra coisa: às vezes os teus pés só irão tocar as águas sobrenaturais quando você tentar atravessar os mares. E os mares bravios, não mares de águas calmas. Porque tem gente que só quer nadar, né, onde tem águas tranquilas, águas calmas. Fica até com aquele salmo, né? O Salmo 23 de Davi, quando diz: Senhor meu pastor, leva-me para as águas calmas, as águas tranquilas, as águas sem remanso, as águas sem corredeira, sem correnteza. Né? Você já viu aqueles filmes? E tem gente que faz isso. Eu não faço, porque eu amo minha vida, e a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você já viu aqueles filmes onde as pessoas descem num bote, em uma cachoeira, né, naquela corredeira, e saem? É arriscar-se. Mas é a forma como as pessoas querem passar por uma aventura, sofrer uma aventura. Eu admiro as pessoas, mas não faço isso. Mas veja bem, você nunca vai tocar as águas sobrenaturais se você só passar por águas calmas, tranquilas. Às vezes, você vai ter que atravessar mar ou mares bravios, mares tempestuosos, mares com águas agitadas. Não pense que a vida é fácil para ninguém. Você quer liderar, você quer influenciar, você quer ser uma pessoa de Deus. Então aprenda que Deus vai te desafiar para coisas que estão além, aparentemente, da tua competência, da tua capacidade. Mas Deus nunca coloca um filho em uma situação que ele não possa resolver. Você já leu aquele texto onde o apóstolo Paulo diz, lá de Romanos 8, que Deus, que nós não somos provados além daquilo que podemos suportar. Já viu isso?
Você conhece o texto. Então você sabe do que eu estou falando. Então aprenda que para viver com Deus, para conquistar o que você quer, você vai ter que aceitar os desafios que vêm da parte de Deus para a sua vida. E muitos desafios vão além da sua limitação humana. Às vezes você só vai até uma fronteira. Você foi treinado dizendo, só vou até aqui. Você conhece pessoas que fazem isso. Você diz, só vou até aqui. Daqui para lá não vou mais. Aí Deus diz assim, pois é aqui que eu entro. É daqui para lá que eu quero te usar. Entende? Outra coisa que nós aprendemos aqui, e já estou indo para o final, aprenda a fazer a diferença. O que é isso? Pedro foi o único que fez o que os outros não tiveram coragem de fazer. Todos os outros ficaram no barco. Talvez, quando Jesus se identificou que era ele, talvez todo mundo tenha vontade, quando Jesus diz, vem aqui. Talvez alguns tiveram vontade de ir até o mestre, mas ninguém foi. Só foi Pedro. Pedro sempre foi ousado. É engraçado, né? Porque às vezes você olha o Pedro impulsivo e Jesus tem que olhar para ele e falar para ele assim, para trás de mim, Satanás. Você viu esse texto? Quando Jesus diz, eu vou morrer, vou para a cruz e tal, Pedro disse, não, Senhor, que é isso? Tenha pena de ti mesmo, você não vai morrer não. Tenha pena de você mesmo. Aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Ué, tem hora que Jesus chama Pedro de endemoniado, mas tem hora que Jesus chama Pedro e o desafia para coisas extraordinárias. É isso que eu gosto da vida de Pedro. E Pedro nem ficou magoado com Jesus. Talvez não entendeu, ficou pensando, pô, o cara me chamou de endemoniado, mas agora está me chamando, está me desafiando a atravessar os mares, a pé, no meio das águas. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz com a gente. Vai ser sempre assim que Deus vai fazer com você. Não queira ter uma experiência com Deus sem não querer ser ou passar pela experiência do pisar nas águas sobrenaturais. Eu vejo as pessoas querendo ter experiências com Deus, mas fugindo do chamado, fugindo do desafio. Ninguém vai ter uma grande experiência com Deus fugindo de desafios. Entenda isso. Quer ter uma grande experiência com Deus? Esteja preparado para ser desafiado. Porque Deus vai mandar você fazer coisas que às vezes são incomuns a você e a qualquer outro ser humano. Então Pedro fez a diferença porque ninguém desceu ou pisou nas águas. Ele foi o único. Então aprenda a fazer a diferença. Agora, para que ele pisasse nas águas, ele se arriscou. Aprenda a se arriscar. Você vai correr riscos na sua vida. E como isso aqui é uma mentoria, é a nossa mentoria Ninho das Águias, e você que está aqui comigo é uma águia. Aprenda isso. Aprenda a correr riscos em tudo que você vai fazer. Se você fugir dos riscos, sinto muito, mas provavelmente você não vai conseguir o que você quer. Então Pedro arriscou, ele fez algo arriscado para a sua própria vida, mas para você completar a sua jornada, para você chegar ao seu objetivo, que era até o mestre, ele tinha que andar sobre as águas. Para você chegar ao êxito, para o seu cumprir ou chegar aos seus objetivos, você vai ter que correr riscos. Entende? Eu aprendo com essa atitude de Pedro aqui. O que a gente aprende? Que ele inovou. O que Pedro fez? Ele andou sobre as águas. Andar sobre as águas é inovar. Andar sobre as águas é fazer o que ninguém faz. Isso é inovação. Isso é tentar fazer diferente. Ele fez.
Agora, ele fez tudo na certeza de que ele estava indo debaixo de uma palavra do seu mestre. Ele estava indo na direção do seu mestre, ou na direção que o mestre, ou na palavra que o mestre lhe deu. Tudo que você for fazer, tudo que você for empreender, realizar, conquistar, faça olhando para o mestre, para o Senhor Jesus, para a palavra dele, para a direção que ele te deu. Faça ouvindo a voz do seu mentor, do seu líder. Não faça aleatoriamente. Faça ouvindo a voz do seu treinador. Entende? É assim. E como aqui é uma mentoria, eu posso dizer isso para você. Não faça de qualquer jeito, porque senão você afunda. Tem muita gente afundando porque está saindo dos seus barcos, mas sem uma direção de Deus, sem uma palavra de Deus, sem olhar o mestre que está à frente. Faz sentido isso aí para você? Está fazendo por achar que tem que fazer. Porque o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Porque eu fui desafiado, eu vou fazer. Não. Faça apenas aquilo que Deus te mandou fazer. Se Deus não te mandou fazer, esteja certo de uma coisa. Quando der ruim, quando der errado, quando você afundar, você não vai ter a mão do Deus Todo-Poderoso, a mão do Mestre, não vai estar lá para te segurar e te trazer à tona. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. E eu sou o mentor de algumas pessoas. E eu digo para elas constantemente, eu digo, olha, tome muito cuidado. Se você faz algo que Deus não está junto, que Deus não mandou fazer, na hora que der ruim, não contará com a mão de Deus para te puxar, para te trazer à luz. Faz sentido isso aí para você? Pedro afundou, tentou, inovou, arriscou, fez tudo o que eu e você muitas vezes não fazemos. Mas ele tinha uma voz, ele tinha o seu Deus. Jesus o havia desafiado a fazer. E quando ele afunda, a mão do mestre está lá e o tira daquela situação e o leva para o barco, para um lugar de segurança. Que seja assim com você também, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Essa é a palavra da nossa mentoria Ninho das Águias desta tarde. E você que é águia, receba aí, aprenda, aplique essa palavra à sua vida. Amém? Deus falou contigo? Sim ou não? Escreve aí. Participe, escreva no chat. Então vamos orar aqui, meu povo. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra.